Lamento, mas eu acho que não veremos muito a professora de artes hoje. Turma, tenho uma notícia pra dar. Infelizmente, não vou poder dar aula hoje. O motivo é que eu vou ter um bebê. No vídeo de hoje, Bart faz um boneco da sua professora de arte e, ao lançar um feitiço, acaba engravidando. Isso o transforma em um herói para casais de Springfield que querem ter filhos, mas sua fama traz problemas e ele acaba sendo sequestrado. O episódio começa com Moe fazendo uma reunião em seu bar. O assunto da reunião é sobre a concorrência de outros bares. Depois, Moe avisa que levou um vídeo com ideias do que eles poderiam fazer. Enquanto o vídeo é passado, Moe explica que sua ideia é fazer com que todos os clientes se fantasiem de super-heróis. Depois, eles sairiam para beber de bar em bar, pois os clientes com máscaras não ficariam envergonhados se bebessem o quanto tivessem vontade. Moe continua dizendo que planejou colocar nomes de super-heróis nas bebidas. Nisso, ele mostra um portfólio que ele mesmo criou com ideias das bebidas. Depois, joga na mesa para que todos pudessem olhar. Tipo Nick Fury, agente da cachaça, sexo no Batmóvel e Wolverine Whisky. Prontinho, podem ver o meu portfólio. Nas ruas da cidade, vemos todo o povo fantasiado e indo e vindo de vários bares. Um deles até passa mal e acaba precisando de uma ambulância, enquanto os demais curtem e aproveitam as oportunidades de experimentarem drinks novos. Homer, sentado com seus amigos, olha as horas e começa a dizer que era hora de voltar para casa, pois sua diversão já deveria ter acabado há horas atrás. Nesse momento, alguém traz a TV para ele e é passado o vídeo do Moe, que o aconselha a encher a cara, pois era a melhor coisa que ele poderia fazer naquele momento. Com isso, Homer volta a se sentar e pede mais uma bebida. Homer, a melhor coisa pra fazer nessa hora é encher a cara. Dirigido, escrito e produzido por Moe Lasky. Na manhã seguinte, toda a família Simpson está tomando café da manhã quando, de repente, escutam um choramingo. Ao saírem, veem Homer na calçada, todo acabado por conta da bebida. Enquanto ele está se lamentando no gramado, o ônibus que busca as crianças para ir para a escola chega, e elas sobem no ônibus sem dar importância para a situação de seu pai. No caminho para a escola, as crianças olham da janela do ônibus e veem como estava a situação da cidade, e o povo todo limpando. Milhouse comenta empolgado sobre o seu pai que estava ajudando a limpar a cidade, mas assim que ele é sugado pela máquina, todas as crianças riem dele, o que deixa o Milhouse todo desanimado. José, desliga isso! Não somos todos Josés, cara. Ao chegarem à escola, Milhouse e Bart encontram um recado na porta da sala que era para eles irem para a sala da diretoria. Bart já sabe que o motivo é por causa da aula de artes, então ele se irrita. Na hora, o diretor Skinner aparece e começa a reclamar sobre a última aula. Mas o diretor diz que ainda assim Bart irá gostar de artes e iria praticar até que criasse alguma coisa útil que sua mãe pudesse usar. Agora, na aula de artes, quem está exposto é o zelador Willie, e a professora vai passando em cada tela dos alunos e elogia a todos, até que chega na vez do Bart, e ela o elogia, o que o deixa surpreso. Então, a professora explica que ele havia feito uma arte contemporânea, mas para ele não fazia sentido, já que ele apenas havia mergulhado um inseto na tinta e o deixado rastejar na tela até que não conseguisse mais. Porém, a professora dá outro nome para a arte de Bart, o que o deixa irritado pelo fato de não gostar de artes, mas a professora diz que ainda assim iria admirar ele de longe. Para de me incentivar! Eu vou admirá-lo de longe! Mais tarde, Bart está caminhando de um lado para o outro na frente da escola quando encontra Shauna, que diz que está ali treinando para as Olimpíadas. Bart começa a dizer que precisa se livrar da professora de artes. Então a Shauna dá uma solução breve, dizendo que tudo o que ele precisava fazer era voodoo. Depois de explicar onde ele poderia encontrar a mulher que fazia isso, ela pede para ele a beijar, pois queria deixar alguém com raiva. E assim eles fazem até que o Chalmers aparece, querendo saber o que sua filha sem juízo estava aprontando agora. Agora me beija. Quero deixar alguém com raiva. O que minha filha sem juízo está aprontando agora? Durante a noite, Bart vai até a cabana da mulher que pratica voodoo. Ele compra todas as coisas necessárias para fazer o que queria. Na cena seguinte, vemos Bart e Milhouse em cima do telhado da escola. Em um boneco que ele comprou, ele cola a foto do rosto da sua professora e pergunta se o Milhouse conseguiu alguma fonte de DNA dela. Após o Milhouse entregar um fio de cabelo dela, Bart começa a cerimônia e então o desejo dele é que ela volte para casa com dor de barriga. Depois, ele pede algum item que foi tirado da bolsa da professora e o Milhouse entrega um envelope. Ao abrir,
Bart descobre que lá havia ingressos para uma orquestra, e Milhouse fica surpreso que ela tenha conseguido aqueles ingressos apenas com o salário de professora. Orquestra? Com salário de professora de artes? Isso é que é magia negra! No dia seguinte, na escola, tudo estava bem tranquilo durante a aula de artes, até que um dos alunos pergunta sobre onde estaria a professora. Bart, com muito orgulho, revela para a sala inteira que provavelmente eles não teriam notícias da professora, já que ele havia praticado um feitiço sobre ela. Assim que Bart termina de contar, a professora entra na sala, surpreendendo a todos, e dizendo que tem uma grande notícia para contar para eles. Então a professora conta que não poderia dar aula naquele dia, pois estava com dor de barriga, mas o motivo era muito especial, pois era por conta que ela estava com um bebê na sua barriga. E todas as crianças ficam surpresas. Turma, tenho uma notícia pra dar. Infelizmente não vou poder dar aula hoje. O motivo é que eu vou ter um bebê. Nesse momento, Chalmers comenta com sua filha sobre o jeito do seu novo namoradinho, se referindo ao Bart. Então, Bart acaba indo parar na sala do diretor Skinner e lá ele explica que apenas havia feito um feitiço para que a sua professora tivesse dor de barriga e não que tivesse um bebê. O diretor Skinner explica que isso era um erro comum, pois ele havia usado uma linguagem vaga. Com isso, Bart pensa que realmente engravidou sua professora, mas o diretor explica que não é assim que funcionam as coisas. Então Bart questiona como é que uma mulher engravidava, mas o diretor disse que não pode responder aquela pergunta. Me conta como é que as mulheres têm bebês. Não posso conversar isso com alunos do 4º ano. Ano que vem vai saber cada detalhe só. Agora Bart e Homer estão dentro do carro, e Homer reclama pelo fato de ter sido chamado na escola por conta do que Bart havia feito à sua professora e comenta sobre o quanto isso está o deixando irritado. O Bart se justifica dizendo que sua intenção não era deixar sua professora grávida, mas que apenas detestava a matéria. E com isso, Homer fala que é normal, pois ninguém gosta de arte e era por isso que elas ficavam presas dentro de museus. Na casa do Bart, Marge está limpando o carro e manda Bart jogar as coisas no lixo. Mas enquanto faz isso, um casal o observa até que decidem ir lá. Então, uma mulher questiona se ele seria o rapaz que faz bebês. Mas Bart comenta que ele prefere pensar que o que ele faz são famílias. Nesse momento, a mulher começa a contar, desesperada, que está tentando há muito tempo ter um bebê e já havia tentado de tudo. Então, Bart decide ajudar, mas cobrando um valor para isso. Em seguida, todos vão até a casinha na árvore, e ao pegar um fio da mulher, ele faz o feitiço, mas o homem não acredita muito que aquilo possa ser real. Algumas semanas depois, enquanto Bart estava brincando, o casal aparece todo animado para falar que havia dado certo o que Bart havia feito e eles estavam grávidos. Então, o homem fala que, apesar de ter algumas dúvidas em relação à conexão disso, ele pergunta se poderia indicar o trabalho do Bart para alguns amigos que estavam na mesma situação que ele. Bart concorda, desde que esses amigos tenham 5 pratas para poder pagar. E Bart aproveita para cobrar o casal naquele exato momento. Me dá logo a grana e terá sua habilitação de volta. Bart se aproveita da situação e cria uma tenda onde um dos valentões fica controlando a fila, enquanto Bart atende mais um casal dentro da tenda, usando uma churrasqueira e uma espátula que havia pegado de sua casa. Enquanto isso, em sua casa, Marge está cozinhando até que sente falta da espátula e manda que Homer vá comprar uma nova. Assim que Homer volta com a espátula, ele passa em frente à tenda do Bart e decide entrar para saber o que estava acontecendo. Ao entrar na tenda e entender o que Bart estava fazendo, então Homer começa a estrangulá-lo. E as pessoas que estão na fila começam a pensar que talvez não conseguiriam ver o mago naquele dia. Depois, os dois vão para o bar do Moe e Homer começa a questionar qual seria o problema de Bart. Então, Bart responde que ter tido um pai que aparece de manhã com uma fantasia que tem pedras no rosto não tenha sido um explo muito alto para ele. Homer vê sentido na frase de Bart e pede um momento para poder processar tudo aquilo que foi falado. Enquanto os dois estão ali discutindo, 2 caras armados aparecem e mandam Bart e Homer os acompanharem. Os sequestradores levam os dois até Tony Gordo, o que deixa Homer surpreso, mas Tony explica que precisa de Bart para que ele faça um bebê. Homer questiona se realmente Tony precisava disso, pois era só fazer algumas coisas e rapidinho ele teria um bebê. Mas Tony explica que já tentou ir a vários médicos e mesmo assim nada tinha dado certo. Ele explica que o bebê não era para ele, e sim para a sua potranca. Depois de fazer vários mimos com a potranca, ele apresenta o cavalo que ele pegou emprestado e pede para que Bart faça a magia acontecer. Bart começa a desafiar Tony, perguntando se ele estava doido, pois o feitiço só funcionava com humanos e não com cavalos. Porém, Tony não se importa e diz que Bart tem até o dia seguinte para fazer um bebê ou então ele nunca mais veria o pôr do sol.
Tony sai junto com seus capangas, deixando Homer e Bart sozinhos no celeiro com os cavalos. Neste momento, Homer fala que não é a melhor hora, mas que era necessário que Bart soubesse de onde vêm os bebês e como eles são feitos. Mas, antes que Homer comece a explicar, Tony volta e diz que o filhote de cavalo precisa ser macho e, se possível, que o cavalo fosse capaz de se infiltrar na polícia e descobrir o que eles fazem. Dentro do celeiro, Bart e Homer começam a discutir e Bart diz que tudo aquilo era culpa de Homer, pois ele não era um bom exemplo de pai. Ele comenta sobre todas as coisas bizarras que Homer já havia feito e, após dizer isto, fala que foi a criação medíocre que Homer deu a ele que o havia levado à perdição. Depois de escutar essas palavras, Homer começa a se sentir culpado e decide que a partir dali irá começar a ser um pai melhor. E o primeiro passo seria salvando os dois daquela situação e, para isso, ele iria fazer um cruzamento entre os cavalos. Mas, assim que Homer pega o cavalo para juntá-lo com a potranca, o cavalo desvia o caminho e mostra a eles que a potranca não era muito a sua praia. Homer então entende o que estava acontecendo, enquanto Bart fica confuso. Homer explica que o cavalo não curtia a garota, e Bart não acha nada demais, já que ele também não gostava das garotas. Então, Homer explica no ouvido de Bart do que o cavalo realmente gostava. Após toda a explicação, a potranca se solta de sua sela e vai até outro cavalo. Então Homer, ao ver a cena, reconhece o cavalo como sendo o Sudsley e revela que esse foi o cavalo responsável por ele se tornar homem. Então, a cena mostra um evento de anos atrás, quando o cavalo carregava caixas e caixas de cerveja e uma multidão parava para vê-lo. Homer estava no meio das pessoas e tentava de tudo para ver o desfile, até que o cavalo de repente parou, o que fez uma lata de cerveja cair aos pés de Homer. Assim que ele bebeu, o seu mundo se tornou colorido, mesmo ele não gostando nada do sabor. De volta ao celeiro, a potranca entra na cela do Sudsley e Bart percebe que os dois se gostavam. Então, Homer diz que apenas precisavam criar o clima perfeito, e assim ele faz, primeiro tampando os olhos de Bart e em seguida cantando para gerar um clima entre os dois. Até o Bart ajuda com a cantoria, e embora preparam todo o cenário para os cavalos namorarem, eles não parecem se importar muito e logo entram para o local deles, e assim os cavalos têm seus momentos íntimos. Na manhã seguinte, Tony se reúne com todos para fazer o teste de gravidez na potranca. Assim que eles veem o resultado positivo, Tony fica empolgado e um dos seus capangas também, pois nunca tinha visto seu chefe tão empolgado assim. Então, Homer e Bart são liberados, mas não irão para a casa de limusine, e sim em um carro bem pequeno, o que deixa Homer desapontado. E depois de um ano, Marge aparece para dar conselhos à família de cavalos e vemos que, no fim, a família do cavalo acabou se tornando uma família bem moderna. E para encerrar o episódio, vemos o cavalo Sudsley em um julgamento onde ele afirma que viu o acusado se livrar de 7 pessoas. Mas logo, o juiz aparece usando uma roupa da marca de cerveja Duff. E todos no tribunal se revelam como sendo fãs da bebida. E toda a cena do tribunal é apenas um comercial da cerveja.